Uma casa é mais do que um lugar para descansar. É onde compartilhamos a vida, abrimos a porta e acolhemos pessoas. É também onde a missão de Deus pode acontecer. Jesus nos envia até os confins da terra, mas a missão também alcança os confins do coração, da família, da rua, do condomínio e do trabalho. Deus transforma pessoas comuns em lugares comuns, em instrumentos de uma obra extraordinária. Você também faz parte dessa missão. Acompanhe a IP Laranjeiras no Instagram, em @IPLaranjeiras. E fique agora com o sermão deste domingo da série De Casa em Casa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens. Conforme você acabou de ouvir no vídeo, uma série de mensagens chamada De Casa em Casa. Nas próximas semanas meditaremos sobre essa obra extraordinária de Deus, de alcançar lugares comuns, pessoas comuns, rotinas aparentemente desinteressantes e repetitivas, e o Senhor faz grandes coisas das pequenas e humildes coisas que nós oferecemos a Ele. Eu gostaria de começar essa série hoje na casa de um homem que recebeu uma visita de Jesus, na casa de Zaqueu. Essa é uma realidade não difícil de imaginar, porque todos nós temos uma casa. Temos aquilo que nós chamamos de casa, de lar, de família, e Jesus ele entra em casas. Zaqueu é o visitante, é o visitado por Jesus, e Jesus é o visitante nessa ocasião. Lucas 19 diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis-nos aqui na tua presença gloriosa e bendita. Te suplicamos graça e misericórdia e a iluminação do Espírito Santo. Reconhecemos que não confiamos no potencial da mente, da nossa investigação curiosa e indiscreta. Nós confiamos na iluminação do Espírito Santo sobre as mentes, sobre o coração, sobre o nosso ser, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, os propósitos de Deus e como o Senhor governa na história. Em nome de Jesus, fala com quem prega, com quem ouve, e derrame a luz do Senhor sobre nós, em nome de Cristo. Amém. Se nós pensarmos nos grandes centros urbanos, com ruas, avenidas, cruzamentos, arranha-céus, centros comerciais e shoppings, nós vamos notar um aglomerado muito denso de gente, mas também uma crescente impessoalidade. Cada vez mais, a pessoa que está geograficamente próxima de nós se torna um estranho. A gente entra no elevador e cumprimenta uma pessoa estranha, ou em alguns contextos nem cumprimenta, para que aquele
vizinho não seja um potencial invasor da minha privacidade, da vida que eu quero viver segundo as minhas regras e segundo os meus padrões de boa vida e de felicidade. Agora, essa cidade grande tem pequenas unidades menores chamadas casas, que é a menor célula social. E antes de uma casa, nós temos indivíduos, mas o indivíduo em si não é uma comunidade. Nós temos as casas. Hoje em dia, é difícil realizar aquela dinâmica evangelística antiga que você ia de casa em casa, literalmente tocando campainha e batendo na porta, porque a gente se depara com porteiros, cercas elétricas, o medo enorme de dar as caras. Algumas patologias e doenças se estabeleceram na sociedade, gerando um isolamento social grande, como a síndrome do pânico. E a gente se separa de pessoas muito próximas. E muitas vezes a gente utiliza todo esse argumento para dizer, não, o que resta é as pessoas irem para a igreja no domingo, mas eu não vou à casa delas, eu não vou participar da vida delas. Mas existe uma forma da igreja ser igreja nas casas. Não batendo de porta em porta, tocando campainhas, necessariamente. Mas uma comunidade que se reúne semanalmente para adorar como a igreja primitiva fazia, que se reunia no templo, no culto público solene e de casa em casa. Essa era a dinâmica da vida da igreja primitiva, e essa mensagem hoje é panorâmica e introdutória em algum sentido. Nós queremos sim realizar na nossa comunidade um projeto de termos irmãos reunidos nos lares adorando a Deus, mas cuidado. Essa mensagem não é sobre um programa da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Não é sobre uma atividade na qual a gente pode confiar, acreditando que ela por si mesma vai garantir eficácia e expansão para o reino de Deus. Não é sobre uma atividade que pode gerar esgotamento espiritual e ativismo, como muitas vezes nós vemos em muitíssimas igrejas. É sobre o que, então? É sobre a mentalidade de Jesus. Não é sobre um programa. É sobre a mentalidade de Jesus, que pregava o evangelho do reino de Deus de casa em casa, publicamente, nas sinagogas, na praia, na plataforma flutuante improvisada de um barco que ficava à beira-mar, que pregava para multidões e para círculos íntimos de 12 discípulos e de 3 discípulos mais íntimos ainda. Essa mensagem, essa série são sobre a mentalidade do reino de Deus que nós podemos encontrar na vida de Cristo. E entrando no texto propriamente dito, nós temos aqui um homem chamado Zaqueu. Quem é Zaqueu? Zaqueu é o improvável. Zaqueu é o improvável homem que será visitado por Jesus. E nós vemos nos evangelhos que Jesus, ele diversifica as suas visitas, visitando todos os tipos de pessoas que nós conhecemos numa sociedade. Mas Jesus escolhe visitar Zaqueu. E como essa história acontece? Qual é o cenário? É um cenário muito curioso, com uma dose e um grau cômico. Porque Jesus está passando, embalado pelas multidões, ele já está numa fase do seu ministério de extrema popularidade, apertado e espreitado pelas multidões, com a dificuldade de transitar, de ir e de vir. Ele já se tornava um fenômeno do ponto de vista social e todos ouviam falar de Jesus. Mas quando Jesus ele se torna um fenômeno do ponto de vista social, nem todos que se interessam por Jesus se interessam pela razão genuína. Muitos se interessam
pelo popstar, pelo fenômeno social, por alguém que supostamente poderia ser a continuidade de um profeta do Antigo Testamento. Achavam que ele podia ser João Batista, Elias, um dos profetas. Havia esse burburinho, essa ideia de que Cristo podia ser um dos profetas do Antigo Testamento, mostrando que até mesmo a superstição da reencarnação habitava naquele contexto, acreditando que Jesus podia ser em corpo a alma de outro que já havia vivido antes. Também quiseram que Jesus fosse somente um rei político, que multiplicava pão e satisfazia demandas sociais, mitigando a fome, e por isso quiseram entronizá-lo como um rei, mas ele não aceitou ser esse tipo de rei político, que simplesmente satisfaz o apetite de uma fome material. 2 irmãos procuraram Jesus e quiseram que Jesus resolvesse o problema judicial deles quanto à partilha da herança. Jesus disse: quem me constituiu juiz sobre vocês? Eu não estou aqui para organizar o inventário de ninguém. Não estou aqui. Quem é Zaqueu? Zaqueu era mais um curioso. Mais um curioso. Jesus está passando, e Zaqueu, que é descrito no texto por ser alguém de baixa estatura, e por isso essa dose cômica e hilária do texto, Zaqueu, ele sobe em cima de uma árvore, um sicômoro. E ele olha de cima, ele precisa de um mirante. Ele é tão baixo que ele tem que ter um mirante. Uma plataforma privilegiada de visão panorâmica para de cima olhar para baixo. Mas qual é a pretensão de Zaqueu? Era simplesmente ver um transeunte, um Cristo passar. Mas o que muda nesse texto é que Jesus, ele não se permite ser o Cristo que passa. Ele não se permite ser para Zaqueu um Cristo transeunte, que é simplesmente o objeto da visão de alguém que, por curiosidade, olha do mirante. Jesus podia passar. E Zaqueu iria ver simplesmente um borrão do Cristo que passa pela multidão. Mas o texto tem uma reviravolta maravilhosa, digna das melhores histórias, com as melhores tensões e reviravoltas. Jesus que passa embaixo, ele olha para cima. Zaqueu olha para baixo, achando que ficaria na conformidade de ver simplesmente um Cristo que passa condicionado às suas visões limitadas. Talvez de um Cristo político ou um rebelde contra a ordem ou a favor da ordem. Mas enquanto Zaqueu olha para baixo, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus vai até as nossas casas. Ele habita em lares e casas por meio da sua igreja hoje, que é o tabernáculo do Espírito Santo, o transeunte que se move no mundo e que pode se espalhar pela cidade, alcançando todos os lugares inimagináveis dentro de uma cidade. Jesus chama Zaqueu pelo nome. E aqui eu quero que você pense em primeiro lugar no nome. Vejam, de um lado, a impessoalidade de Zaqueu, que olha simplesmente para um transeunte, que admira a sua popularidade, tem uma curiosidade indiscreta, como quando a gente vê um acidente na estrada, os carros vão passando e todos dão uma paradinha. E depois continuam. Uma curiosidade indiscreta, infrutífera, que não serve para nada, que não muda o cenário, que não traz consolação. Zaqueu, ele olha para um transeunte, na impessoalidade dele. Jesus dá toda a pessoalidade à cena, porque Jesus particulariza uma pessoa, olha para cima, conhece Zaqueu pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus conhece Zaqueu pelo nome. E chama pelo nome Zaqueu, como chama pelo nome todos aqueles que, por graça irresistível, são vocacionados poderosamente para pertencerem ao reino
da luz e saírem do reino da escuridão e das trevas. Zaqueu, ele é um nome conhecido pelo crime do colarinho branco. Ele era um publicano. O que era um publicano? Um publicano era um cobrador de impostos representando o Império Romano. A Palestina, o lugar no qual o povo de Israel estava naquela época, e ainda está hoje reocupado, depois de 1948, a Palestina era um lugar no qual o povo de Deus habitava, mas o povo que um dia foi exilado na Babilônia, agora o povo está exilado, mas na sua própria terra. Porque o povo continua sem a sua autonomia e continua sob o império estrangeiro, que é o romano. Por isso as expectativas messiânicas esperavam um Cristo que libertasse o povo hebreu do jugo romano. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um representante de Roma, que extorquia o povo de Deus cobrando impostos excessivos, que enfraqueciam a economia doméstica de cada um. E eles eram conhecidos não simplesmente pela cobrança dos impostos justos, os quais devem ser dados. Cristo disse, dê a César o que é de César. Mas eles eram conhecidos pela cobrança do excedente. Eles eram conhecidos pela desonestidade tramóia e fazerem riqueza às custas da miséria alheia. Esse judeu, Zaqueu, era um judeu que servia a Roma. Possivelmente ele era um judeu como Mateus, o discípulo de Jesus, era um judeu publicano. Então ele era conhecido como um traidor da pátria. Ele havia traído a fidelidade ao Deus de Israel e foi para o lado dos pagãos. Essa pessoa, ela é aparentemente uma pessoa provável para ser visitada por Jesus? Não. Essa pessoa não compartilha do reino de Jesus, dos seus ideais messiânicos, enfraquece o povo de Deus e é um judeu traidor da pátria a favor dos pagãos. É um judeu, um publicano que não promove a libertação do povo de Deus conforme eles esperavam, mas a escravidão do povo de Deus. No entanto, Zaqueu, ele recebe uma visita de Jesus quando ele não esperava. E Cristo fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E aqui eu vejo uma hospitalidade radical. Porque Jesus não está dizendo, Zaqueu, prepara tudo porque eu vou na sua casa amanhã de manhã às 16 horas. Como seria receber um hóspede na sua casa agora? Nesse momento. Hóspedes causam um rebuliço à nossa rotina. Mexem na nossa dinâmica como donos da casa e anfitriões, porque nós precisamos preparar quarto, cama, um ambiente asseado, limpo, comida. Havia os protocolos de hospitalidade daquela época que passavam pela lavagem dos pés de alguém que caminhava com sandálias empoeiradas e sujas. Zaqueu, ele ouve de Jesus esse imperativo que lhe determina a mudança imediata da sua rotina para a prática de uma hospitalidade radical. E pensando no evangelho, nas casas, nós precisamos pensar na hospitalidade radical que Jesus exige de Zaqueu. E essa hospitalidade radical que Jesus exige de Zaqueu tem os seus pormenores e características próprias desse contexto. Mas no nosso contexto, com as nossas particularidades, Jesus, ele não diminui o sarrafo. Ele não exige uma hospitalidade radical sobre Zaqueu e uma pela metade da gente. Porque Cristo, ele não pede a vida pela metade. Ele pede a nossa vida inteira e o discipulado exige renúncia, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz para segui-lo.
saber que ele é dono de tudo e que nós somos simplesmente seguidores e mordomos daquele que é o proprietário da terra e tudo que nela se contém. Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu, eu vou dormir na tua casa. Hoje. E o texto diz, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. A obediência existe, mas quando a obediência existe simplesmente do lado de fora, ela é uma obediência rendida à vontade do outro, mas sem a alegria e a voluntariedade do próprio coração. No entanto, o texto diz que Zaqueu, ele desce depressa e faz isso com alegria. Tem uma ilustração que um amigo meu, pastor, fez que eu nunca me esqueço. Há um carro andando na cidade do Rio de Janeiro. E aí ele está correndo já muito avançado à noite e o sinal fecha e ele freia o carro, mesmo sem nenhum pedestre passando e a cidade escura. Quem olha do lado de fora diz, nossa, ele segue todas as normas e regras. Acontece que o insufilme era 100%, totalmente escuro. E quando o sinal fecha, ele faz assim, ele bate no volante. Ele obedeceu, mas ele não obedeceu com alegria. A gente obedece muitas vezes batendo no volante. Mas quem vê do lado de fora, a nossa vida coberta pelo insufilme, não consegue descobrir as motivações reais do nosso coração. O Evangelho sempre interioriza as motivações secretas e íntimas do nosso coração. E a hospitalidade, que exige obediência radical, exige uma obediência que não é simplesmente um movimento externo, mas um ímpeto do coração para obedecer a Deus com alegria o que Deus manda e ser subserviente aos seus propósitos, glorificando a Deus e tendo total prazer nele e na sua obediência. Zaqueu vai receber Jesus. Eu gostaria que você pensasse, eu desejo muito uma igreja que abra as portas de casa. Mas eu não vou para tal coisa, para tal projeto, apresentar motivações falsificadas. A hospitalidade mexe com a nossa rotina. A hospitalidade pode fazer uma bagunça na nossa casa. Pode desregrar os nossos horários regrados. Pode representar um trabalho adicional depois que todo mundo vai embora, porque ainda tem mesa a recolher e tem louça a ser lavada. Porém, como disse uma autora chamada Rosária, ela escreveu um livro chamado O Evangelho e as Portas e as Chaves de Casa. Esse livro da Edivânia. O Evangelho, a morte de Cristo, compra a nossa vida, mas compra tudo que é nosso. O Evangelho compra as chaves da sua casa. Sabia? Sabia que a sua casa não é sua? É de Deus? Sabia que seu carro não é seu? É de Deus? Num mundo que enfatiza, é meu, eu conquistei, pela minha performance, o evangelho contracultural desconstrói todas as nossas ideias e ídolos culturais e diz, não é mordomia, tudo que você tem pertence ao Senhor. Sim, quando nós queremos fazer a obra de Deus, o evangelho pode bagunçar a vida que nós temos sob controle. Zaqueu, ele é aquele que é visitado por Jesus. Um publicano, criminoso, conhecido como praticante do crime do colarinho branco, de pequena estatura, que sobe, que aí vê um Cristo transeunte, popular, mas Cristo desconstrói as suas próprias ideias para fazer o reino de Deus chegar. Mas além de Zaqueu, o que me impressiona no Evangelho é que Jesus não visita só Zaqueu.
Ao longo dos evangelhos, Jesus visita também Simão, o fariseu, um religioso. Ele visita um criminoso do mensalão. Mas ele visita também um religioso, fariseu, rigoroso na prática religiosa, que dá o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, que navega pelo mundo para fazer um convertido ao judaísmo, um prosélito, e que ora publicamente nas praças com os seus filactérios para conseguir angariar a simpatia e honra dos homens, enquanto ele é desaprovado por Deus. Jesus também entra na casa de Simão, o fariseu. Ele também vai na casa de Simão, o leproso, que possivelmente já havia sido curado de lepra, mas que carregava um estigma do passado, de ser alguém sujo, contagioso, doente, do qual se deveria afastar, porque todos gritavam, lepra, lepra. Jesus também vai na casa de Levi, o publicano, e faz do publicano Levi um dos 12 discípulos. Na casa de Pedro, ele está na casa de um amigo. Na casa de Marta e Maria, é um ambiente amistoso. Não precisa pisar em ovos, como na casa do juízo do fariseu. Ele também tinha uma casa de repouso e refrigério nas suas viagens. E essa era a casa de Marta e Maria. A casa de Pedro, alguns dizem que poderia ser até a casa na qual ele passava a maior parte do tempo, uma base da sua missão em Cafarnaum, mas é uma especulação. Na casa de Jairo, ele estava lá com o líder da sinagoga para ressuscitar a sua filhinha. Vejam que Jesus não escolhe um perfil de gente. Não há ninguém que seja suficientemente estranho para Jesus ao ponto de estar fora do seu raio de missão. Nós queremos as pessoas mais parecidas com a gente, mais familiarizadas com a gente. Nós temos a facilidade de lidar pela ótica da afinidade, do que é comum. Mas se nós nos atermos simplesmente à facilidade gerada pela afinidade, nós nunca estaremos em missão, porque a missão nos leva para os estranhos, os estrangeiros, os diferentes. E Jesus estava em todas as casas. Ainda voltando para o livro, o Evangelho e as Portas, o Evangelho e as Chaves da Casa, a autora diz que o objetivo da hospitalidade cristã, considerando todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, como alguém que nós devemos alcançar para o Evangelho, é se relacionar com aquela pessoa para que o estranho se torne um vizinho e o vizinho se torne um irmão. No início do texto, Zaqueu, ele é apenas um estranho. Ele olha para Cristo e Cristo é um estranho. Mas o estranho se torna alguém na casa de quem Cristo dorme, se estabelece uma dinâmica de vizinhança, de aproximação, e aquele vizinho hospitaleiro se transforma um irmão, porque a casa é um lugar de redenção. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Por que Jesus fala isso? Zaqueu, acostumado com colarinho branco, em fazer riqueza fácil às custas da miséria dos outros, Zaqueu, ele promete restituir 4 vezes mais aquele a quem ele havia defraudado. Ele reconhece, com forte convicção de pecado, ele reconhece que os seus pecados levaram pessoas a serem oprimidas, a assumirem dívidas, a viverem uma vida mais infeliz, mais privada, e reconhecendo o seu lugar como algoz, como opressor de vidas humanas criadas à imagem e semelhança de Deus, reconhecendo a sua culpa, ele diz: se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Eu não vou simplesmente devolver.
na medida exata, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou suplantar o prejuízo que eu causei. Eu vou dignificar, eu vou melhorar a vida dessa pessoa. Veja, não é a obra de Zaqueu que o salva, mas quando a graça de Deus alcança o coração de um homem, a presença santa de Deus convence um pecador da sua poluição, sujeira, da sua corrupção. E a presença santa de Jesus naquela casa levou Zaqueu a perceber que ele era um corrupto. Entenderam? Porém, a obra salvadora de Jesus não para nesse ponto dele se sentir corrupto, miserável, se autodigladiar, sem encontrar graça e esperança. Ele chora pelos seus pecados, mas ele é perdoado dos seus pecados. E diante desse ato de dizer, eu vou restituir, Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa. Eu desejo muito que a minha casa e a sua casa sejam cenários de salvação. Eu desejo muito que pessoas conheçam a Jesus Cristo na nossa sala e na nossa cozinha. Eu desejo muito que Jesus visite nossas casas, porque essa casa foi a habitação da presença de Deus. E para onde a igreja vai, que é o corpo de Cristo, o representa como embaixador dele no reino, nesse mundo. A igreja é embaixadora dos céus nesse mundo. Hoje houve salvação nessa casa. Casa na Bíblia, e nós vamos ver isso nas próximas semanas, é um lugar de serviço, de cura, é um lugar para se lavar os pés, é um lugar para ensinar o evangelho, de pessoas que se debruçavam e se colocavam aos pés de Cristo. É um lugar no qual ele explicava ensinos e parábolas, e que os nossos lares sejam lugares de ensino, de conversas profundas, de confissões de pecado, de confrontos com a santidade de Deus. Momentos disruptivos de mudança de vida e arrependimento aconteçam dentro de nossas casas. Esse texto também me desafia a pensar no que é um anfitrião. Eu gostaria que você pensasse da seguinte forma. Nós sempre pensamos em termos duplos, pensamos em pares para algumas coisas. Senhor e servo, pastor e ovelha, anfitrião e hóspede. Mas guarde isso. Essas posições de anfitrião e hóspede não são fronteiras muito delimitadas ao ponto do anfitrião não ser hóspede e do hóspede não poder ser anfitrião. A fronteira é porosa. E nós podemos alternar posições ao longo da vida cristã e no mesmo momento. Nós podemos ser visitantes e podemos ser anfitriões. Porque de um ponto de vista técnico, é fácil dizer o que é um anfitrião. O que é um anfitrião do ponto de vista técnico? É o dono da casa. É o dono da casa. O anfitrião é aquele que é o proprietário e aquele que ocupa o domínio daquele espaço. Mas pense comigo. Outro texto que fala de hospitalidade, mas mostrando agora um exemplo negativo. Jesus na casa de Simão fariseu, Lucas capítulo 7. Simão fariseu recebe Cristo na sua casa. E como era típico da arquitetura e da dinâmica daquelas casas antigas, pessoas de fora podiam entrar numa espécie de varandão ou de quintal, um espaço que era público e podia ser compartilhado. Uma mulher conhecida como pecadora da cidade. E vejam, não é uma definição teológica, tá? Pecador, quem é pecador? Todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aquela definição pecadora da cidade não era dogmática. Era uma definição sociológica, social. Ela é pecadora da cidade porque ela tem uma fama negativa, porque ela é uma prostituta. Era uma categoria social. E a tal pecadora da cidade
que é vista não pela teologia, porque pela teologia Simão, o fariseu, é pecador e ela também, mas ela é vista sob o estigma, ela entra na casa de Simão, o religioso. E ela lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, enxuga com os seus cabelos e derrama um unguento, um perfume caríssimo que correspondia a 1 ano de um salário de um trabalhador médio naquela época. Ela derrama o que é precioso aos pés de Jesus, a economia de 1 ano de trabalho. O fariseu censura a mulher e diz na sua mente assim: se este soubesse quem e o que lhe toca, ele não deixaria isso. Se ele fosse profeta, ele saberia quem e o que lhe toca. Quem e o que. Quando se refere a um ser humano, chamando de o que, é uma objetificação do ser humano. Não tem mais imagem e semelhança de Deus nele. Simão é o dono da casa. Quem é o anfitrião do ponto de vista técnico? É Simão. Ele era o dono da casa. Mas a invasora do espaço se torna no modelo de graça, ao ponto de Jesus falar para Simão: Simão, olha para essa mulher. Eu entrei e você não deu água para os meus pés, não lavou. Você não me beijou, ela não cessa de beijar os meus pés. Você não me recebeu, mas ela me recebeu. A visitante se transforma na anfitriã. A visitante é quem é modelo de recepção e acolhimento declarado pelo próprio Cristo, não é especulação. Cristo disse: ela lavou os meus pés, ela beijou os meus pés, ela me adora, ela me recebeu. E você, religioso, não. Então vejam que, mesmo que nós não sejamos os donos do espaço, nós podemos ser anfitriões. Nós podemos receber pela graça de Deus. E nós gostamos de falar aqui na igreja, e esse é um valor da nossa igreja, que nós nos comprometemos pelo Evangelho a vencer a hostilidade do mundo pela hospitalidade da graça de Deus. E a definição teológica de hostilidade é que o ser humano é inimigo de Deus. E Deus nos reconcilia consigo mesmo pelo seu sangue quando nós éramos inimigos e nos ama quando nós éramos pecadores. Nos amou quando éramos pecadores. Quando a graça chega na sua hospitalidade de dizer: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a graça de Deus chega e reconcilia o pecador pelo sangue de Jesus, a hostilidade vai embora. A reconciliação é feita. Homem pecador e Deus santo se beijam pelo sangue de Cristo. Isso é ou não é boa notícia? Num mundo de muros, de polarizações, de estigmatizações, o pecador nesse mundo não é o pecador teológico, é o pecador estigmatizado. Olha esse pecador. Simão também era pecador, Zaqueu era pecador, eu sou pecador. Mas nós gostamos de categorizar pessoas com seus rótulos. Ele é o leproso, ele é o pecador. Ela é a mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus, ele vem para todos os pecadores. Ele vem para Zaqueu, e vem para Simão, e vem para a pecadora da cidade. E vem para Simão o leproso, e para Jairo, e para Pedro, e para Marta e para Maria. Ele visita todas as casas. Se nós quisermos abrir as portas da nossa casa, além de algumas bagunças que serão geradas na nossa rotina, porque Jesus não promete chegar e mandar visitantes às 7 horas da noite. Jesus pode chegar e dizer: desce depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. O que você vai dizer? Uma outra consideração importante sobre esse texto. Voltando a um ponto inicial. Zaqueu
estava vendo um transeunte. Olhando para baixo, Cristo, ele olha para cima. Zaqueu se contenta em ver de longe. Mas quando Jesus diz, eu vou pousar na tua casa, ele está dizendo, eu vou entrar na tua casa, na tua família, eu vou sentar na tua mesa, eu vou dormir na tua cama, eu vou conversar contigo. Você vai ouvir o evangelho. Você vai ser confrontado com a minha santidade. Zaqueu quer pouco. E Jesus quer oferecer o infinito e tudo. A gente não se converte porque a gente quer muito de Deus. Guarde isso. A gente não se converte porque a gente quer muito de Deus. Todo pecador quer muito pouco de Deus. A gente se converte porque pecadores que querem pouco de Deus são objetos do amor de Deus que vence a nossa hostilidade para dizer, vocês querem pouco de mim, mas eu abrirei o coração e a mente de vocês, te darei um novo coração para vocês receberem a infinitude da minha graça e do meu perdão. O Zaqueu que queria um Cristo transeunte, ouve de Cristo, eu vou entrar na tua casa. Talvez hoje, o que você conhece de Jesus seja muito pouco. Talvez você conheça só um Cristo transeunte, popular. Fala-se de Cristo que ele é o popstar, que ele é o grande psicólogo, que ele é o primeiro comunista. Fala-se de Cristo uma série de barbaridades. O problema é que Jesus nunca falou isso a respeito de si mesmo. E seria desrespeitoso falar de qualquer pessoa aqui o que a própria pessoa não fala a respeito de si mesmo, que ela não sabe ser. Jesus não sabe ser um Cristo comunista, um Cristo psicólogo. Ele não sabe ser um Cristo popstar. Ele não disse ser nada disso. Cristo é o Filho de Deus, o Filho do homem, a segunda pessoa da bendita Trindade, homem e Deus, servo e Senhor, o Messias prometido, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele veio para vencer o mal, para levar os pecados do mundo sobre si no Calvário. Não creia no Cristo que a sociedade quer que você creia, porque no ápice da sua suposta liberdade de achar que você é livre, crendo no Cristo que você quer, você pode ser um escravo de si mesmo, da mídia, de todas as manipulações que imprimem um Cristo que o mundo diz ser o Cristo. Mas o Cristo da Bíblia não é o Cristo que passa. Não é o Cristo admirado. Não é o Cristo que permite que você seja fã dele. Um admirador dele é o Cristo que diz, eu vou entrar na tua casa. Eu vou comer a sua mesa. Eu participarei da totalidade da sua vida e você da minha. Eu serei teu e você será meu. Abra a sua mente para esse Cristo. Pelo poder do Espírito Santo. Se os primeiros pensamentos diferentes estão vindo sobre Jesus, é porque o Senhor já está te tocando. A gente quer muito pouco de Deus. A gente tem uma ambição muito fraca em relação a Deus. Porque a gente só quer um Papai Noel do céu. A gente quer o gênio da lâmpada mágica para fazer 3 pedidos. A gente quer o Deus da prosperidade para patrocinar os nossos anseios e desejos genéricos. Mas Ele é o Deus que nos conhece pelo nome, entra na nossa casa, redime a nossa vida e diz, hoje houve salvação nessa casa. E muda toda a nossa história. De casa em casa. Que o Evangelho avance de casa em casa. Em nome de Jesus. Um dia eu e você fomos Zaqueus. Simão leproso, Simão fariseu, Zaqueu. Hoje, a gente pode receber Jesus na nossa casa como Pedro, Marta e Maria. Amém? A nossa casa pode ser um lugar que acolhe Jesus como a casa de Zaqueu passou a ser um lugar
a acolher Jesus. Creia nesse Cristo, do jeito que Ele quer que você creia nele. E eu termino dizendo para você, o Evangelho comprou as chaves da sua casa. A sua casa deve ser um cenário de redenção e salvação. Nas próximas semanas nós iremos falar sobre isso, de casa em casa. Os Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas do Novo Testamento. Mostrando essa progressão. Cristo foi de casa em casa, mandou 70 de casa em casa. A igreja se reuniu em casa. E assim a história continua e eu vou falar menos agora. Deus abençoe você. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos orar. Se nós percebemos uma fragilidade, uma fraqueza do coração, e o nosso desejo por Deus ainda é pouco, se o nosso desejo por Deus ainda carece de suspiros e anelos, como a corça suspira pelas águas, se nós ainda não temos fome e sede de justiça, que nós clamemos ao Senhor, me dê fome, Senhor. Me ajude a querer muito do Senhor. Vamos orar, Senhor, entre na minha casa. Senhor, toma todo o espaço e todo o lugar na minha vida. As chaves da minha casa são do Senhor. E que a minha casa seja um cenário para o vizinho. E que o vizinho se torne um irmão, um amigo, um companheiro de batalha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela preciosa graça redentora de Jesus, que é melhor que a melhor vida. É melhor que o maior e fascinante projeto de vida. Perdoa-nos porque nós não colocamos à disposição do Senhor toda a nossa vida. Perdoa as nossas limitações e restrições. Perdoa-nos o pecado da nossa mordomia precária. Perdoa-nos, Senhor Deus, todas as vezes que nós nos relacionamos com um Cristo distante que passa. Um Cristo alimentado pelo folclore e pelas ideias populares, mas que não é o Cristo da Bíblia. Nós queremos o Cristo da Bíblia, o Cristo de Deus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Aquele que veio ao mundo, está assentado sobre um alto e sublime trono e um dia voltará cavalgando um cavalo branco para fazer novos céus e nova terra. Nós queremos esse Cristo, nós queremos nos prostrar diante desse Deus. Nós queremos pregar um grande Cristo, um grande Salvador nos nossos pequenos mundos e nas nossas casas pequenas, Senhor. Deus amado, que Tu te reveles hoje aqui, Deus, àqueles que não Te conhecem. Aqueles que precisam receber um novo coração, novos olhos. Aqueles que precisam desejar o Cristo desejável. Por favor, Senhor, faça o que nenhum pregador pode fazer. Em nome de Jesus, nós suplicamos a graça do Senhor, irresistível e poderosa, arrancando da escuridão das trevas, trazendo para a luz. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Eu te clamo para que a nossa igreja possa, Deus, receber pessoas em casas e ver nos lares ensino, discipulado, serviço, conversão, hospitalidade, salvação. Em nome de Jesus. Amém.